Bom, meus amigos, agora o que nos interessa é a ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Alguns chamam de ADC, outros chamam de ADCOM, depende da intimidade que você tem com a peça. Então, vamos simplificar aqui falando do ADC. Ação declaratória de constitucionalidade. Ela originariamente não estava prevista no texto constitucional. Ela surgiu com a emenda constitucional número 3 de 93. Emenda constitucional número 3 de 93. E esta emenda constitucional número 3, inclusive, passou por um questionamento a respeito da sua constitucionalidade. Então, houve o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade contra a emenda constitucional número 3, que criava a ação declaratória de constitucionalidade, por diversos fundamentos. Para muitos não haveria contraditório, haveria um desrespeito à coisa julgada, você muitas vezes não conseguiria identificar um reflexo, no caso concreto, interessante para a comunidade. Vários argumentos foram apresentados. Mas, na época, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a emenda constitucional número 3 de 93 era constitucional. Então, aqui nesse caso, nós temos que analisar, inclusive historicamente, por que foi criada essa ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade ela foi criada como um meio paralisante, como diz o professor José Afonso da Silva, meio paralisante de discussões em diversos processos a respeito da constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Então, realmente, a ação declaratória de constitucionalidade foi criada como meio paralisante de discussões, de controvérsias judiciais a respeito da constitucionalidade de uma lei. E por que isso aconteceu? Porque a ação declaratória de constitucionalidade foi o primeiro instrumento que nós encontramos na Constituição de 88. Originariamente foi o primeiro instrumento que trouxe para uma decisão judicial um efeito vinculante. Depois desse efeito vinculante, acabou se estendendo também a ação direta de inconstitucionalidade. Mas, num primeiro momento, a ação declaratória de constitucionalidade é que teria um efeito vinculante em relação aos outros órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta, indireta, federal, estadual e municipal. E ali no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal, nós encontramos a previsão de ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 102, inciso 1º, a linha A. Então, por que surgiu a ação declaratória de constitucionalidade? Então, a orientação oficial é essa. O entendimento oficial seria esse: acabar com discussões a respeito da constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Acabar com essas discussões. Porque muitas vezes era editada uma lei, e nós sabemos que isso acontece mesmo, as pessoas procuram a via de defesa, o controle difuso para proteger os seus direitos subjetivos. Esta questão acaba se alongando, acaba se prolongando e cria uma insegurança jurídica na sociedade. Alguns tribunais dizem que a lei é constitucional, outros tribunais dizem que a lei é inconstitucional. Isso cria uma insegurança jurídica. Afinal de contas, essa lei vale para todos ou não vale? Então, para isso que foi criada a ação declaratória de constitucionalidade, para dar um basta nesta controvérsia judicial. Por isso, vejam aqui o seguinte, meus amigos. A ação declaratória de constitucionalidade, para você dar sequência a esta ação no Supremo Tribunal Federal, para ela ser admitida, você tem que demonstrar um pressuposto de fato. A existência de várias decisões judiciais contraditórias a respeito da constitucionalidade de uma lei. Então, isso é importante destacar.
A própria Lei 9868 de 99, tarefa de casa de vocês, fala que a petição tem que demonstrar, a petição inicial da ação declaratória de constitucionalidade, tem que demonstrar controvérsia judicial. Então, tribunais distintos mostrando decisões contraditórias a respeito da constitucionalidade de uma lei. Paralelo ao recurso especial, né, por essa questão de divergências de tribunais. É a mesma coisa, você, para dar prosseguimento a essa ação declaratória de constitucionalidade, já que ela tem que decidir de uma vez por todas aquela questão, você pode fazer esse entendimento similar. Tem que demonstrar uma controvérsia judicial. E notem, uma coisa que nós já vimos, mas vamos gostaria de lembrar. Quem pode ajuizar uma ação declaratória de constitucionalidade? Voltamos lá no artigo 103 da Constituição Federal. As mesmas pessoas que podem ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade podem ajuizar a ação declaratória de inconstitucionalidade. São os mesmos legitimados do artigo 103. Tudo aquilo que foi tratado a respeito do artigo 103, vocês também podem admitir aqui novamente. E já aproveitando o ensejo, nós vamos falar isso daqui a pouco, mas já aproveitando o embalo. Tem um dispositivo na Lei 9882, que trata da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que nós temos que adaptar ao que diz a emenda constitucional 45. Um dispositivo na lei que trata da arguição de descumprimento do preceito fundamental diz: as mesmas pessoas que podem ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade podem ajuizar a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então veja como é importante você trabalhar bem o artigo 103. As mesmas pessoas que podem propor ADIM são as mesmas pessoas que podem propor ADC, que agora são as mesmas pessoas que podem propor ADPF, a arguição de descumprimento do preceito fundamental. Aqueles dispositivos na Lei 9868 de 99, que fazem uma distinção com fundamento no parágrafo 4º do artigo 103 da Constituição, aqueles não se aplicam mais, porque não existe mais parágrafo 4º do artigo 103. As mesmas pessoas que podem propor ADIM são as mesmas pessoas que podem propor ADC, são as mesmas pessoas que podem propor ADPF. Certo isso? Eu vou falar mais tarde de novo isso, para não ter dúvida nenhuma. Tá? Bom, como eu disse para vocês, a ação declaratória de constitucionalidade está prevista no artigo 102, inciso 1º, a linha A. Então eu faço um alerta. Você também vai analisar numa ação declaratória de constitucionalidade uma lei ou um ato normativo. Então também será, nesse caso, uma lei em sentido material, que tenha como fundamento de validade a própria Constituição. Que tenha como fundamento de validade a própria Constituição. Só que veja, quando nós estudamos ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal pode ser lei ou ato normativo federal ou estadual frente à Constituição Federal. Vejam o que diz o artigo 102, inciso 1º, a linha A, sobre a ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade você só pode ajuizar em relação à lei ou ato normativo federal que ofende a Constituição Federal. Ali não fala lei ou ato normativo estadual que ofende a Constituição Federal. É apenas lei ou ato normativo federal que ofende a Constituição Federal. Principalmente em termos de efeitos nacionais, porque é uma lei nacional, uma lei federal que vai ser, nesse caso, atacada. Tranquilo isso, pessoal?